Todo mundo sabia que não seria nada fácil para o jovem atacante Endrick prosperar dentro do Real Madrid, apesar de sempre ter sido tratado como uma baita promessa do futebol brasileiro, por tudo que ele fez pelo Palmeiras e fez rapidamente pela seleção brasileira, nas chances que teve. E para o Real Madrid, maior clube do mundo, é um outro nível de responsabilidade e também um outro nível de competitividade. Nessa terça-feira, o jornal espanhol AS, conceituado Jornal da Espanha, divulgou a informação de que com menos de uma temporada, o Endrick já está insatisfeito e quer deixar o Real Madrid. Eu vou contar para você o motivo da insatisfação do camisa 16 nesse vídeo aqui. Endrick está vivendo a sua primeira temporada no Real Madrid e está realizando também um grande sonho. Estar no Real Madrid é o grande objetivo de muitos jogadores do futebol não só brasileiro, mas mundial. Trata-se do maior campeão da história da Liga dos Campeões, um time altamente tradicional na Espanha, e foi por lá também que passaram vários nomes extremamente midiáticos, extremamente qualificados da história do futebol, e até brasileiros mesmo. Podemos pegar como referência dos últimos anos aí o Vini, o Rodrigo, o Casemiro, o Marcelo, o Ronaldo Fenômeno, mas são vários exemplos ao longo da história. Então o Endrick está tendo essa oportunidade. Foi comprado antes mesmo de completar 18 anos, quando ainda estava na base do Palmeiras. E também fez por merecer. No Palmeiras ele era um fenômeno, resolveu um campeonato brasileiro quase que sozinho, aparecendo como protagonista no jogo mais importante, chegou até a seleção brasileira e o Real Madrid reconheceu esse grande potencial dele. Acontece que o Endrick chegou e as coisas não estão acontecendo da maneira que ele e o seu staff imaginavam. Logo que o Endrick chegou, ele já sabia muito bem claramente que ele seria reserva. Afinal, o Real Madrid já tinha consolidado os dois brasileiros, o Vini e o Rodrigo no ataque, e estava contratando Kylian Mbappé, atacante, um dos melhores do mundo e que já vinha sendo o grande sonho do Real Madrid no mercado da bola há pelo menos 2, 3 anos. Então o Mbappé chegou de graça e chegou para jogar, para ser titular e para ser a nova estrela da equipe. Então não ia ter como o Endrick chegar e de uma hora para outra sair de um patamar de futebol brasileiro para ser titular no todo-poderoso Real Madrid. Então, o que está acontecendo? Como ele chegou e o time é altamente competitivo, ele acaba jogando muito pouco. Ele totaliza 22 jogos na temporada, mas desses 22 ele foi titular em apenas 3. Desses 3, ele foi titular em 2 jogos da Copa do Rei, que, querendo ou não, é uma competição inferior. E nos outros 19 jogos que ele teve a oportunidade de entrar, ele costuma sempre entrar no finalzinho, ali faltando 5 minutos, às vezes 3 minutos. E sabem o que é mais surpreendente? Mesmo por muitas vezes entrando bem no finalzinho das partidas, ele consegue fazer alguma coisa. Tem 5 gols na temporada, consegue fazer algum golzinho, dar uma assistência, fazer uma jogada de efeito, sempre chama a atenção positivamente, tanto da imprensa quanto da torcida. Mas aí entra esse ponto que eu levantei, ele pode até deixar uma boa impressão, mas tá longe de possivelmente tirar uma vaga do Vini, do Mbappé ou do Rodrigo. E aí que entra a insatisfação dele. Segundo informação do diário espanhol AS, o Endrick está insatisfeito e quer deixar o Real Madrid. No entendimento dele, ele está nesse momento invisível para o Ancelotti. O Ancelotti não o coloca principalmente nas competições mais importantes. Tanto que ele foi reserva e não saiu da reserva nos últimos 3 jogos da La Liga e não saiu do banco também na partida de ida dos playoffs contra o Manchester City na Liga dos Campeões. Como eu disse, ele tem tido mais sequência quando o Real Madrid joga na Copa do Rei, que é uma competição de nível de enfrentamento bem abaixo. E isso acaba atrapalhando os planos que o Endrick tem para o futuro. Ele estaria cogitando uma saída do Real Madrid porque ele entende que se ele continuar na reserva, sem ser aproveitado, sem jogar, ele não vai mais ser convocado para a seleção brasileira. E ele entende que nesse momento, começo de 2025, ele não ser mais convocado pode colocar em risco a chance dele de ir para a Copa do Mundo de 2026. Esse é, nesse momento, o grande objetivo do Endrick e o seu staff, então ele está pensando agora de uma maneira mais estratégica. Ele está já no maior clube do mundo, com alguns dos melhores jogadores do mundo, mas se ele não estiver jogando, não estiver mostrando serviço, de nada isso vai adiantar.
Então, para a próxima temporada, até um empréstimo mesmo está sendo cogitado. Tudo para que o Endrick possa ter minutagem, ter mais espaço em um outro time. Mesmo que ele seja menos competitivo do que o Real Madrid, mas ao menos ele possa estar aparecendo para então mostrar serviço e ser convocado para a seleção brasileira. E vou ser sincero para vocês, ele não tá errado. Eu acho que nessa história, nem o Real Madrid com o Ancelotti tá errado e muito menos o Endrick. No caso do Real Madrid, eles contrataram uma promessa. Contrataram um jogador com potencial para ser um cara muito bom no futuro. O Endrick não é um cara que vai resolver os problemas do Real Madrid agora. O Real Madrid já tem quem faça isso. Vini, Mbappé, Rodrigo e Bellingham. Não precisam do Endrick para agora. É um projeto para o futuro. Então é um cara que vai entrar aos poucos nessa temporada, vai entrar mais um pouco na temporada que vem e quem sabe daqui 2, 3 temporadas ele pode conquistar uma titularidade. É assim que funciona num time como o Real Madrid. Então, o Ancelotti não tá errado de às vezes não colocá-lo ou colocá-lo só nos jogos em que são assim mais fáceis para rodar o elenco. É o raciocínio, é o planejamento do Real Madrid. E você contestar o planejamento de um time como o Real Madrid é até algo cômico, algo engraçado. Eles não costumam errar no planejamento. No começo, o Vini não começou jogando logo de cara. O Rodrigo também não. O Rodrigo demorou aí 2, 3 temporadas para virar titular. Vocês devem se lembrar que até quando ele fez aqueles 2 gols em cima do City na Champions, ele ainda era reserva. Ele entrava ali no finalzinho das partidas. Então o Endrick, ele pode escolher ou não passar por esse processo. Como eu disse, o Real e o Ancelotti estão no direito dele e o Endrick também está no direito dele de pensar numa saída. Ele tem total condição, na minha visão, de ir para a próxima Copa do Mundo, de estar na seleção brasileira e se dar bem também em outro clube. Ele só não joga no Real Madrid porque é o Real Madrid e ele concorre com caras que são totalmente acima da média, totalmente fora da curva. Então se ele tem esse projeto pessoal de ter mais visibilidade, de ir para a seleção, ele faz mais do que certo de ir para outro time. E mais uma coisa, na minha opinião, isso não desmerece, isso não diminui o Endrick em jogador como nada. Tem outros jogadores que também não se deram bem logo de cara no Real Madrid, foram para outras equipes e depois tiveram sucesso. Eu posso usar como exemplo aqui o Odegaard. Hoje ele brilha com o Arsenal na Premier League, se tornou uma referência dos Gunners já há algumas temporadas. E no Real Madrid é um cara que simplesmente não teve espaço para jogar. Teve que sair para mostrar serviço e hoje está no Arsenal, que é um dos melhores times da Inglaterra. Posso citar o caso do Takefusa Kubo também, o atacante japonês. Ele joga num time de proporção menor, que é a Real Sociedad, mas para a realidade da Real Sociedad, ele é uma peça importante, tá em visibilidade, joga com frequência. Então por que o mesmo não pode acontecer com o Endrick? Ele de repente dá 2 passos para trás, joga num time de menor relevância em comparação ao Real Madrid, mas consegue pelo menos fazer gols, ter minutagem, dar assistências e então atingir esse objetivo de chamar a atenção da seleção brasileira. Nós tivemos já no Real Madrid um caso de um brasileiro que não foi muito aproveitado a princípio e foi até vendido. E depois, como ele foi bem no outro clube dele, ele foi recomprado. Esse jogador, que muitos de vocês se lembram, é o Casemiro. Ele não teve muita chance no Real a princípio, quando veio do São Paulo, foi pro Porto e depois se destacar no futebol português, o Real Madrid foi lá e o comprou de volta. O que impede disso não acontecer com o Endrick também? Eu até acredito que se nós não tivéssemos a Copa do Mundo no ano que vem, o Endrick até aceitaria ficar e viver o processo de pouco a pouco ir entrando e achando seu espaço. Mas o fato de nós termos a Copa do Mundo daqui pouco mais de um ano, dá agora esse senso de urgência para ele e para o seu staff para se movimentar e tentar fazer alguma coisa. E tem uma coisa na minha visão, nesse caso todo, que é até admirável. Isso mostra que o Endrick não é um cara acomodado. Ele podia continuar no Real Madrid, ia estar brigando por títulos, ia estar ganhando bem, e entrar em um jogo ou outro, mas ele, quando diz que quer sair porque quer jogar, isso mostra atitude e mostra personalidade. Eu gosto disso. Então agora, eu queria saber de você aqui nos comentários o que você achou dessa postura do Endrick de querer sair do Real Madrid para ter mais espaço em outro clube e então voltar para a seleção brasileira. Vale lembrar que em janeiro, alguns times importantes do futebol europeu buscaram a contratação do Endrick até mesmo por empréstimo. Casos de Arsenal na Inglaterra, Juventus na Itália, alguns outros times da Espanha o procuraram também, mas tanto o Endrick quanto o Real Madrid entenderam que não era o melhor momento para sua saída. Agora, isso passa a ser cogitado, como eu disse, para o final da temporada. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal,
compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!